Bem, irmãos, pode se assentar, pode ficar à vontade. E para que Deus possa falar conosco, nós precisamos ir à sua palavra. E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam as bocas dos leões. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Como nós podemos ver, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, mostra que pela fé pessoas comuns, pessoas com fraquezas, se tornaram grandes heróis da fé. E a Bíblia chama esses homens, dos quais o mundo não era digno, ou seja, o mundo não era digno de recebê-los. Tamanha a fé que havia nesses homens que a Bíblia cita. Aqui nós vemos uma dezena de heróis da fé. E a melhor notícia é que essa galeria ela não foi fechada. A galeria está pronta, não pode entrar novos heróis. Não, todos os dias Deus tem acrescentado a essa galeria novos heróis da fé. E eu vejo que pela fé aqui há uma centena de novos heróis da fé. Porque é isso que Deus deseja de nós, que cada um de nós se posicione como um herói da fé. Que cada um de nós realmente tenha uma grande fé dentro de nós. Quando nós analisamos a história do povo de Israel, nós precisamos lembrar de José. José era um hebreu que por muito tempo ele foi governador do Egito. E devido à posição que José alcançou, por muito tempo os egípcios e hebreus eles viviam em comunhão. Mas chegou um tempo em que José morre, o faraó que tinha nomeado ele também como governador também morre. E o faraó que assumiu começa a olhar para o povo hebreu e pensa: esse povo é muito numeroso, esse povo cresce demais. Esse povo daqui a um tempo vai ser problema para nós, porque eles vão ser maiores do que nós, mais numerosos do que nós, e eles vão poder nos oprimir. Então antes que isso aconteça, nós vamos tomar uma atitude, aonde eles decidiram tornar o povo hebreu escravo. E a partir daí o povo de Deus começa a clamar por um herói. Se você perceber, em tempos nós precisamos de um herói na nossa vida. E quando o povo estava sendo oprimido, eles perceberam que eles precisavam de um herói, que eles precisavam de um libertador. E nós podemos perceber que na galeria dos heróis da fé, cita quem? Moisés, o herói que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. E a figura do herói é muito presente na nossa mente. Quando criança, irmãos, o que nós mais assistíamos, ou assistimos ainda, alguns como eu, são desenhos onde fala do quê? De heróis.
Superman, o Batman, o Homem de Ferro, o Hulk. Às vezes tem crianças, irmãos, que sonham em encontrar esses super-heróis, porque eles acham que eles são reais. Eles têm o aniversário do Hulk, o aniversário do Superman, e eles nascem com essa mentalidade da necessidade de ter um herói. E o melhor é que quando esse herói se torna o pai, a mãe, todo pai e mãe deveria se colocar na condição de herói da fé do seu filho. E o problema é que muitas vezes os filhos vão encontrar essa figura de herói em outro lugar, porque dentro de casa eles não encontram. Então nós deveríamos nos posicionar dessa forma, como heróis dentro de casa. E quando nós falamos de herói, o que define um herói? Para a ficção, o que define um herói são pessoas com habilidades extraordinárias, ou seja, uma super força como o Hulk, uma super visão como o Superman, ou até mesmo uma super velocidade como o Flash. E às vezes as pessoas esperam que os heróis tenham grandes habilidades. Só que para Deus, os heróis não precisam de uma grande habilidade, porque Deus não olha como o homem vê. Deus olha de forma espiritual. Então, para Deus, os heróis são aqueles que têm o quê? Uma grande fé. Porque vejam que, se você for ler o capítulo de Hebreus inteiro, você vai ver que em todo tempo o autor escreve pela fé, pela fé, pela fé. Ou seja, tudo o que esses homens fizeram para que eles sejam chamados de heróis da fé, foi pela fé. Então o que nós precisamos não é ser heróis segundo o mundo, porque o herói segundo o mundo é aquele que é aplaudido, é aquele que é imitado. Mas quando a Bíblia fala dos heróis, fala que esses heróis foram apedrejados, que eles foram maltratados. E às vezes a gente quer ser herói, mas a gente não quer passar pelaquilo que os heróis passam. E para ser um herói da fé é necessário passar por tudo isso que esses heróis passaram. E às vezes nós não nos tornamos heróis da fé porque nós não estamos dispostos a passar por isso. Mas para você ter uma super fé, receber uma super fé e ser um herói segundo o padrão de Deus, é necessário o apedrejamento, é necessário a vergonha, é necessário ser muitas vezes desamparado, aflito e maltratado. E o que é então ter uma super fé? Lá no livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 22, diz assim: mas tende fé em Deus. E o pastor Ronaldo, quando ele pregou sobre essa passagem, ele nos explicou que a tradução correta é tende a fé de Deus. Ou seja, nós precisamos ter a mesma fé que Deus tem. E o que é ter a mesma fé que Deus tem? É olhar como Deus vê. Então quando Deus te vê, Ele já te vê como mais que vencedor. Quando Deus te vê, Ele já te vê como curado. Quando Deus te vê, Ele já te vê sentado a um trono ao lado dEle. Porque Ele vê aquilo que Ele mesmo criou, aquilo que Ele mesmo consumou para a sua vida. E muitas vezes nós não conseguimos ter essa fé de Deus, porque muitas vezes a nossa fé é condicionada àquilo que nós estamos vendo. Eu não consigo ter fé para ver algo além da minha visão física. E para ter a fé de Deus é necessário muitas vezes ignorar aquilo que eu vejo. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Se eu quero ver, eu não preciso exercer a fé. A fé de Deus é crer naquilo que eu não vejo. A fé de Deus é crer naquilo que Ele crê, é crer naquilo que Ele consumou. E quando nós recebemos então essa fé de Deus, nós nos tornamos como heróis, não segundo o mundo cheio de habilidades, mas cheio de fé. E essa fé gera em nós alguma habilidade, essa fé vai gerar em nós também uma super força. E essa super força é a graça de Deus. A graça de Deus é a força que opera todas as coisas em nós. Como heróis da fé, nós também recebemos uma supervisão, porque agora nós não olhamos mais o reino de Deus da mesma forma. Como heróis da fé, nós também recebemos o poder de super velocidade, uma velocidade, irmãos, de correr em direção àquilo que Deus consumou, porque nós passamos a ter pressa de viver tudo aquilo que Deus já consumou. Quando eu entendo, irmãos, que lá na frente tem algo pronto para mim, eu não posso ter outra coisa a não ser pressa de estar lá onde Deus já está. E essa velocidade que nós precisamos, velocidade para correr em direção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E tudo isso mostra que fraquezas não nos impede de sermos heróis. Porque se você estudar a história de Moisés, a história de Raabe, ou qualquer um desses heróis da fé, você vai ver que todos eles tinham fraquezas, mas nenhum deles deixou de cumprir o que Deus tinha para a vida deles. E é por isso que eles estão aqui citados como heróis da fé. Não há humano que não tenha fraqueza,
Por mais heróico que ele pareça, por mais generoso e bondoso que alguém pareça, todo ser humano, ele tem fraquezas. O único que não tem fraqueza é Deus. Em Tiago 1,17 diz que nele não há mudança ou sombra de variação. A sombra de variação, irmãos, é algo que precisa nos levar a um entendimento muito profundo. Você consegue tocar na sombra? Não. Ou seja, por mais que muitas vezes haja que o mundo tente mostrar uma sombra de variação, aquilo é só uma sombra, aquilo não existe, porque não há variação em Deus. Ele permanece perfeito, ele permanece onipotente, onipresente, onisciente por toda a eternidade. E é nisso que nós precisamos crer, na identidade de quem Deus é. E às vezes nós não estamos firmados na identidade de quem Deus é. Então Deus, ele não muda, e se ele não muda, ele não erra e ele não tem fraquezas. Mas todo humano tem fraquezas. A Bíblia fala que o próprio Jesus, mesmo tendo um desempenho humano superior a qualquer homem que já pisou nessa terra, ele é o nosso alvo, ele é a nossa referência, mas mesmo assim, nós podemos perceber que Jesus, em alguns momentos, ele teve fraquezas. E eu quero que você abra a palavra de Deus comigo, lá em Hebreus 4, 14 e 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então veja que o nosso sumo sacerdote, que o nosso herói Jesus, ele foi tentado como nós. Qual é a diferença? A diferença é que ele, ao contrário de nós, permaneceu sem pecado. Existe um momento que mostra claramente a fraqueza de Jesus na condição humana. Quando ele está indo para a cruz, o que ele diz para o Pai? Pai, aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a vontade de Deus. Naquele momento, Jesus humano mostrava fraqueza, ou seja, ele estava temendo aquilo que ele saberia que estava por vir, mas ao mesmo tempo, fraco e talvez temendo, irmãos. A Bíblia fala que o momento no Getsemane era de tamanha aflição, que a Bíblia fala que Jesus suou como gota de sangue. E existem especialistas que dizem que esse processo de suar como gota de sangue não é o sangue, na verdade é uma coloração. Quando nós estamos sobre uma pressão muito grande, uma opressão muito grande, o nosso suor ele sai nessa coloração escura. Era onde aquilo que as pessoas olhavam e achavam que era como sangue, mas na verdade mostrava a aflição e a fraqueza de Jesus humano. Mas em meio à sua aflição e à sua fraqueza, o que ele diz? Que seja feita a tua vontade. Naquele momento de fraqueza, Deus operou a força de Deus sobre a vida de Jesus. E quando nós expomos as nossas fraquezas a Deus, Ele também opera nas nossas fraquezas. Ele nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. Não há problema em assumir que nós temos fraquezas. O problema é quando nós paramos diante das nossas fraquezas. Esse é o problema. As nossas fraquezas não podem nos parar. A Bíblia fala que nós não somos daqueles que retrocedem. E por que nós retrocedemos muitas vezes? É pela falta da identidade, da certeza de quem nós somos em Deus. Quem estava aqui no culto passado, da semana passada? O pastor Joaci falou que você precisava ir para casa com que identidade? De amado, né? Nós aqui brigamos, eu falei que foi a primeira vez que eu discordei do meu pastor na vida em público, porque ele falou que ele era o mais amado. Eu falei, desculpa pastor, mas eu vou ter que discordar, o mais amado sou eu. Fui audacioso, irmãos, discordei do meu pastor, mas foi necessário, eu precisava ser verdadeiro. E todos nós temos que ter essa identidade, que nós somos mais amados. E quando nós temos essa revelação que nós somos mais amados, nada nos para. Nada pode deter um filho que é amado. E um filho que é amado recebe, irmãos, esse poder, essa fé de Deus dentro dele. E é essa fé de Deus que ele recebe que não deixa ele parar. Porque ele entende que não é por uma força humana, mas é por uma força que Deus tem colocado nele através da graça de Deus. E acredite, Deus quer fazer de cada um de nós que aqui estamos heróis. Não que esse livro vai ser alterado, esse livro é imutável, mas imagine como se Deus tivesse lá na mente dele uma galeria de heróis da fé, e todo dia ele pensa, hoje eu acrescentei a Nice na minha galeria, hoje eu acrescentei o Kleber, hoje eu acrescentei a Samara, porque todo dia Deus quer acrescentar novos heróis da fé. Assim como nos quadrinhos a humanidade clama por heróis,
Irmãos, a humanidade verdadeiramente clama por heróis. Muitas vezes a ficção mostra aquilo que está acontecendo na realidade, nós não enxergamos. Mas existe um povo clamando por heróis. E quando os heróis se manifestam, vidas são salvas, vidas são poupadas. E nós precisamos nos posicionar. Porque talvez Deus não tenha desenvolvido ou criado obras para você ser um grande herói reconhecido no estado, no país ou na sua cidade. Eu não sei, talvez para alguns sim, mas eu creio que não é para todos realmente. Eu creio que daqui muitos serão conhecidos em muitos lugares, mas talvez para muitos Deus simplesmente quer que você seja conhecido dentro da sua casa, como um herói da fé, como aquele que alcançou toda uma família. Irmãos, uma família para ser alcançada precisa começar por alguém. Alguém precisa se posicionar como um herói da fé. E eu não sei o tamanho da obra que Deus tem para você, mas eu posso te dizer o menor tamanho. E o menor tamanho é você sendo um herói, sendo reconhecido dentro da sua casa. Isso é o mínimo que nós precisamos viver, é ser reconhecido dentro da nossa casa. E aqui nós vemos que essa galeria fala, irmãos, de uma infinidade de heróis da fé. E o primeiro que eu quero citar para vocês é Moisés. A Bíblia fala que Moisés, irmãos, era alguém que tinha medo. Quando ele entende que Deus chamou ele, ele foi cheio de justificativas. Porque eu não falo bem, porque eu não sou corajoso. O que eu vou dizer para o povo? E Deus disse: diga, o eu sou te enviou. E quando Deus disse, diga, o eu sou te enviou, ele entendeu algo. Ele entendeu que ele não estava indo cumprir uma missão na certeza de quem ele era, ou na certeza da força que havia nele, mas ele estava indo na certeza de quem o enviara. E ele tinha certeza que aquele que estava enviando ele era Deus, o Todo-Poderoso. E foi aonde aquele que tinha medo, aquele que tentava fugir, se posicionou e libertou Israel. E eu poderia falar de uma infinidade de heróis da fé que estão nessa galeria e outros que ainda não estão. Mas como eu disse, essa galeria ela continua crescendo. E Deus tem criado, irmãos, uma galeria para esse tempo, para esse lugar. E é sobre essa galeria que eu quero falar um pouquinho, que são os nossos supervisores. E quando eu olho para eles, irmãos, eu vejo uma nova galeria de heróis da fé. Porque assim como aqueles homens, eles têm fraquezas. Assim como aqueles homens, eles chegaram aqui talvez com falhas, com fraquezas, e continuam com falhas e fraquezas, porque eles não são perfeitos. Mas a fé que há no coração deles tem gerado, irmãos, vida de Deus na vida de muitos de vocês. Talvez para muitos de vocês, eles são o herói que Deus levantou para mudar a realidade de vocês. E eu queria falar um pouquinho sobre eles. E o nosso primeiro supervisor foi o Guilherme. E quando eu olho para o Guilherme, quando ele entrou, quando ele chegou aqui, muito parecido com Moisés, cheio de justificativas, de achar que não conseguia, de achar que não podia, porque é isso que Moisés dizia, que ele não era eloquente, que ele não sabia falar bem. E eu lembro que essa era uma das coisas que o Guilherme me justificava. A pessoa muito presa ainda aos prazeres que o mundo oferecia, mas quando ele descobriu o prazer que tinha em servir a Deus, irmãos, parece que ele fez assim, com os prazeres do mundo, ele jogou para bem longe, e ele nunca mais voltou a viver os prazeres do mundo, porque eu sei que para ele hoje, irmãos, não tem maior prazer do que servir a Deus. E eu lembro de uma situação engraçada, que nós estávamos perto do encontro com Deus, e eu preciso escolher o que cada um deles como supervisor vai ministrar no encontro. E tem alguns temas que a gente entende que são temas mais difíceis. E eu acho que foi o primeiro tema, talvez mais difícil que o Guilherme ministrou. E eu estava pensando sobre colocar o Guilherme para ministrar o Espírito Santo. E eu confesso que humanamente eu pensava, será que já é o momento, né? Será que ele vai conseguir? E eu fico naquela expectativa, porque às vezes a gente como pastor também é burro, de colocar o peso da obra de Deus neles e não em Deus. Mas graças a Deus que Deus em sua infinita bondade e graça, Ele nos responde. Ele veio para mim todo faceiro: ô pastor, sabe do que o Vitor está me chamando? Eu falei: não, de ninja do Espírito Santo. Eu falei: obrigado, Jesus. Na hora, eu falei: é a resposta que eu precisava. Eu quero te dar uma notícia, tu vai ministrar o Espírito Santo. Enquanto com Deus ele ficou meio duro na hora. Ah, pastor, eu falei: é você sim, essa é só a confirmação que eu precisava. Então, irmãos, quando eu olho para ele hoje, eu não vejo mais as fraquezas. Às vezes eu até vejo, mas eu percebo que as fraquezas não param. Se eu falar: Guilherme, você vai fazer oferta, ele vai fazer. Se um dia eu falar assim: Guilherme, você vai pregar, eu sei que ele vai quase morrer a semana inteira, mas eu sei que ele vai vir e ele vai pregar, porque ele entende que as fraquezas não podem pará-lo. E sabe qual é o melhor, irmãos? Que essa galeria, ela foi crescendo, e essa galeria ela foi aumentando.
E daí veio então, irmãos, o próximo supervisor, que é a Jéssica. E a Jéssica, irmãos, quando chegou aqui, era alguém extremamente inconstante. Eu lembro que em um momento, o marido dela, o Lennon, falou assim: a Jéssica não termina nada que ela faz. Tudo que a Jéssica começa, ela deixa pela metade. E eu percebo que ela pegou aquilo ali, irmãos, e ela entendeu que ela tinha que parar de deixar as coisas pela metade. E quando ela creu, irmãos, e entendeu que haviam coisas consumadas para a vida dela, haviam coisas prontas em Deus para a vida dela, ela nunca mais parou. E Deus gerou nela, irmãos, uma ousadia, irmãos, que o diabo tentou se levantar contra a vida da Jéssica várias vezes, e de várias formas. Só quem caminha de perto, irmãos, sabe. E tudo que ela passou, irmãos, ela sempre foi muito transparente conosco, e nós sempre passamos todas as dificuldades que ela enfrentou do lado dela. E nós sempre falamos: Jéssica, não para que Deus vai te dar a vitória. Não para nas dificuldades do teu casamento, não para nas acusações. Irmãos, e hoje nós temos percebido o mover de Deus, não só na vida dela, mas no casamento dela. Por quê? Porque ela não parou, porque ela recebeu uma ousadia, irmãos, de Deus. E essa mesma ousadia todos nós temos que ter para nunca desistir do propósito que Deus tem para as nossas vidas. E a galeria foi aumentando, e veio o Cleri. E assim como todos eles, irmãos, cada um teve as suas dificuldades. E o Cleri era um pouco religioso. E eu lembro que um dia ele comentou que para alguém, ele falou assim: tá indo namorada? Não, a Ivone, né? Ficava naquela sensação, tipo, aquele medo de se posicionar. Mas de repente, o véu da religiosidade se rompeu na vida do Cleri. E ele começou, irmãos, a enxergar o reino de Deus. E ele começou a cada dia se dedicar mais, a cada dia buscar mais. Irmãos, e eu fico muito feliz, às vezes, como eu sou tratado. E uma das coisas que o Cleri já me falou muitas vezes, ele fala assim: eu não troco ouvir vocês para ouvir ninguém. Sabe o que é isso, irmãos? É honra. Tem muitos pastores, irmãos, melhor do que eu sei disso. Mas o Cleri sempre me fala isso, às vezes quando vem aqui: é muito bem ouvir tal pessoa, mas eu não troco ouvir ninguém para ouvir vocês. Irmãos, e Deus tem colocado nele um cuidado, irmãos. Ele para nós é a figura do pai, porque, irmãos, nessa manda dessa loucura toda, tem que ter alguém mais equilibrado. Tem alguém para vir e puxar a orelha, tem que dizer que alguém, para de barulho aí nessa sala, depois que está lá fora. Então, irmãos, isso o que, irmãos? Eu vejo como cuidado de Deus. Ele que percebe que não tem isso, ele que percebe que não tem aquilo, né? Então realmente, Cleri, né, é uma bênção de Deus para as nossas vidas. E a galeria foi aumentando e vai aumentar cada dia mais. Eu espero que ano que vem a gente possa falar novamente dessa galeria e tenha novos heróis aqui. Mas veio o Gabriel, e talvez o Gabriel de todos seja a mais grata surpresa de todas. Não a mais grata, mas a maior surpresa. Porque, irmãos, pensa num menino com dificuldade. Eu lembro de uma cena numa célula que eu falei assim: Gabriel, você lê a Bíblia? Eu leio o versículo lá, ele olhou para mim: não. Eu achei que ele estava brincando, né? Daí quando eu vi que ele começou a avermelhar, eu pensei: não, é verdade, ele não vai ler. Daí eu já disfarcei rapidinho e já li aquele versículo. E ali eu entendi. Ali era a maior fraqueza do Gabriel. Alguém extremamente tímido, alguém que tinha condicionado a mente dele, que o ministério dele era estar atrás de uma mesa de som, ou no máximo atrás de um teclado. E Deus foi tratando isso, Deus foi rompendo isso. Hoje eu sei que a timidez dele não para ele, não que ele não é mais tímido, porque eu também, a timidez não me para e eu continuo sendo tímido. Mas hoje ele entendeu, hoje ele foi constrangido pelo amor de Deus. E o amor de Deus na vida dele é muito maior do que a fraqueza dele, é muito maior que a timidez dele. Irmãos, ele tem uma dedicação fora do normal. Ele é muito dedicado com as coisas de Deus. Às vezes eu falo: Gabriel, pede para outro. Não, pastor, eu vou lá e vou fazer. E essa mesma dedicação que é no coração dele, ele tem gerado no coração dos jovens dessa igreja. Porque embora ele não tenha ainda um cargo, mas ele já tem um encargo no coração, irmãos. E eu vejo ele como um pastor de jovens, alguém direcionando os jovens. E esse é o Gabriel. E depois veio o Bruno. Eu acho que de todos, irmãos, o que mais sofreu na minha mão foi o Bruno, sem sombra de dúvida. Bruno, irmãos, era alguém extremamente imaturo, ciumento. Entrou bastante naquela salinha lá atrás. Mas se tem uma coisa, irmãos, que ele sempre teve, que eu admirei, foi o coração. Extremamente ensinável. Em todas as nossas conversas, nunca ele tentou se justificar de nada. Nunca. Sempre abaixava a cabeça. E não só abaixava a cabeça como quem não estava ouvindo. Muito pelo contrário. Sempre assumia: é verdade, pastor, eu preciso mudar isso. E ele foi mudando, e ele foi mudando, e ele foi crescendo. E hoje ele está aqui. Por causa da fé e por causa do coração ensinável. E se tem uma identidade, se tem algo que todos nós temos que ter, irmãos, é um coração ensinável. Porque ter o coração ensinável é aprender com todos e em todo o tempo. E eu vejo muito isso na vida do Bruno. E é por isso que hoje ele é um supervisor. É por isso que ele tem crescido, irmãos.
não status, irmãos, não estou falando de status, eu não estou falando de cargo, eu estou falando de entrega. O cargo de ser supervisor, irmãos, é só um detalhe, esquece isso. Eles não estão aqui porque eles são supervisores, eles são supervisores porque eles são servos. E por último, a Daisy. E quando a Daisy chegou aqui, irmãos, e ela mesma já testemunhou várias vezes, chegou aqui perdida nos seus próprios pensamentos e frustrações, pronta a desistir de tudo e de todos. Isso é algo literal. Alguém que já tinha pensado em desistir da própria vida e de repente olhou para dentro de si e encontrou algo que ela não sabia que tinha, uma fé inabalável. Tinha, mas não usava. E quando ela começou a usar essa fé, o testemunho dela começou a se tornar uma arma contra o inferno. E a cada encontro, irmãos, quando ela abre a boca e ela testemunha, irmãos, daquilo que Deus fez na vida dela, irmãos, vidas são impactadas. E todos, irmãos, temos um tempo de amadurecimento na fé, mas digamos que a Daisy, ela teve um tempo mais acelerado que os outros. E eu disse no primeiro culto que talvez nem o Flash entenderia o propósito de Deus com tanta rapidez como a Daisy entendeu. Eles estão aqui, irmãos. Vocês conhecem eles. Eu não estou colocando perfeição neles, muito pelo contrário. Às vezes ainda eu puxo a orelha de cada um deles. Muito pouquinho, né? Cada dia menos. Mas às vezes é preciso. Mas porque eles precisam reconhecer as suas fraquezas, não diante de mim, mas diante do Senhor, para que Deus possa realmente aperfeiçoar eles nas fraquezas. E eu queria nesse momento que vocês dessem uma salva de palmas para eles, porque realmente para mim, eles são grandes heróis, porque entenderam o chamado e o propósito de Deus. E como eu disse, irmãos, todos eles têm fraquezas, todos eles têm habilidades diferentes, mas o que nos une, irmãos, é o mesmo amor e o mesmo propósito, o mesmo desejo de viver em unidade. Toda vez, irmãos, quando nós vamos levantar alguém para supervisor, nós frisamos algo, a unidade em que nós vivemos. E nós fazemos para você entender, você entende para onde você está vindo? Você entende para o nível de unidade que a gente vive? Porque, irmãos, você não tem noção do nível de unidade que nós vivemos. De realmente, irmãos, eu saber que eu posso contar com eles a qualquer momento e a qualquer preço. E a pessoa, para que ela entender que ela tem que estar ali, ela tem que estar disposta a realmente a isso. Porque quanto mais, irmãos, Deus vai nos dando responsabilidade, mais nós somos cobrados. E acredite, nós nunca vamos cobrar de vocês o que nós cobramos deles. Porque eles têm o que? Eles mostraram outro posicionamento. E eu creio, irmãos, que logo Deus vai despertar outras pessoas para esse posicionamento. Eu creio, irmãos, que nós vamos ser tão grande, mas tão grande, que nós vamos precisar de muitos supervisores. Porque nós vamos ter muitas células, nós vamos ter muitas redes, e nós vamos tomar essa cidade, irmãos. Enquanto houver uma pessoa nessa cidade que não conhece a Jesus, nós vamos ter uma obra, e nós vamos ser imparáveis. E quando a gente achar que ganhou todo mundo, vai nascer o filho de alguém, a gente vai pensar, é mais um para a gente ganhar para Jesus. Ou seja, a nossa obra não para nunca. E muitas vezes, irmãos, como heróis da fé, por mais poderoso muitas vezes que um herói pareça, às vezes um herói não consegue fazer as coisas sozinho. Quem assistiu o filme Vingadores, viu que quando eles foram derrotar o Thanos, eles não conseguiram sozinhos. Vários heróis tentaram sozinhos e não conseguiram. Então teve um momento que eles se uniram, e um usava o seu poder daqui, o outro dali, puxava o Thanos daqui, jogava ele para lá, e ele jogava todo mundo para o outro lado, e foi aquela guerra louca, até que de repente ele foi vencido. Por que ele foi vencido? Porque eles se uniram, e nós entendemos que nós vamos cumprir o propósito de Deus quando nós nos unimos da mesma forma. Existe um filme, um desenho que se chama A Liga da Justiça, ou seja, vários heróis unidos. E aqui, irmãos, nós também temos a nossa liga. A nossa liga não é a Liga da Justiça, mas a nossa liga é a Liga da Graça. E nós temos que ser isso, irmãos, uma liga. O que é uma liga? Pessoas que vivem juntos o mesmo propósito, que vivem uma mesma missão. E nós temos, irmãos, uma mesma missão, senão nós não estaríamos inseridos no mesmo lugar. E cada dia mais Deus quer fazer, irmãos, que essa Liga da Graça aumente. Todo ano, irmãos, daqui a pouco vai faltar espaço, eles vão ter que comprar, irmãos, um data show enorme, para caber o rosto de todos vocês, porque o meu desejo é que o rosto de vocês, todos um dia estejam aqui, que todos vocês entendam o propósito para a vida de vocês. E o nosso propósito, irmãos, é ganhar almas, não olhando para dentro de nós. Eles não são, irmãos, heróis da fé, ou supervisores, como você queira chamar, porque eles olham para dentro deles. Não, eles sabem, se eles tivessem olhado para dentro deles, eles não estariam aí. Mas é porque eles olharam para aquilo que foi derramado sobre a vida deles. E aquilo que foi derramado sobre a vida deles se chama graça. E eu quero te dar uma boa notícia, essa mesma graça também foi ou pode ser derramada sobre a sua vida. Você pode viver essa mesma graça.
Você só precisa o quê? Entender isso. Entender que um herói da fé não é um herói por causa das suas habilidades. Um herói da fé é simplesmente um herói porque entende aquilo que foi derramado sobre a vida dele. Eu quero ler com você um último versículo, que está lá em 2 Coríntios. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Por quando estou fraco, estou forte. Nós precisamos entender isso, irmãos, que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então eu preciso expor as minhas fraquezas, não na rede social, não para as pessoas, mas para o próprio Deus. Porque quando eu exponho para Deus as minhas fraquezas, o próprio Deus vai me aperfeiçoar justamente onde o mundo tem colocado fraquezas. E aí o mundo vai reconhecer que aquilo que nós realizamos não é pela nossa força, mas é pela força de Deus em nós. Você reconhece que você tem fraquezas? Você tem reconhecido diante de Deus que você tem fraquezas? Não é possível ser aperfeiçoado por Deus sem assumir para Ele que nós temos fraquezas. E talvez quando você viu o exemplo de Moisés, ou quando nós lemos sobre Raabe, sobre vários heróis da fé, talvez você tenha sentido algo no seu coração. Talvez nem que seja num pensamento bem escondidinho, você pensou assim: eu também queria ser reconhecido como o herói da fé. Porque veja que o herói da fé não é reconhecido pelo aquilo que ele faz. Ele não é aplaudido muitas vezes, ele é perseguido muitas vezes, ele é maltratado, mas ele entende que tudo isso é necessário para que Deus aperfeiçoe e cumpra um propósito na vida dele. Eu queria que você profeticamente ficasse em pé nesse momento, e que o ficar em pé seja não somente um posicionamento físico, mas ficar em pé nesse momento seja um posicionamento de alguém que entende que precisa tomar a posição de herói da fé. Talvez há pessoas na sua casa esperando pelo seu posicionamento. Talvez há pessoas na sua família, talvez há pessoas no seu trabalho esperando pelo seu posicionamento. E talvez você gostaria de se ver, mas você está sendo sincero com você mesmo nesse momento, dizendo: mas eu não consigo, eu não tenho força, eu sou fraco. E quando você entender isso, Deus vai começar a operar e você vai começar a se tornar forte.